Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardão. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou falar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá falar da legislação estadual e, por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. Com relação à legislação federal, que a gente traz para apresentar para os senhores hoje no primeiro módulo, diz respeito a mais uma obrigação acessória que vence no mês de fevereiro e março até início de abril. Então, o mês de fevereiro geralmente tem algumas obrigações acessórias de apresentação anual ou semestral, e aqui nós temos mais uma, que é o Censo Anual de Capitais Brasileiros no Exterior, da CBE. Esse censo ele é apresentado diretamente para o Banco Central do Brasil, certo? E quem é que está obrigado a entregar esse censo anual? São as pessoas físicas e jurídicas residentes domiciliadas ou com sede aqui no país, no Brasil, que detenham ativos no exterior em 31 de dezembro de cada ano. Então, como nós estamos com o censo do exercício 22, base 21, então todas aquelas pessoas físicas ou jurídicas que em 31 de dezembro de 2021 eram detentoras de ativos no exterior de valor igual ou superior a $1 milhão, seja em qualquer moeda que for, sempre convertendo para o dólar dos Estados Unidos, então, dependendo da moeda, converte para dólar, ultrapassando, sendo igual ou superior a $1 milhão, essa pessoa residente aqui, física ou jurídica, está obrigada a entregar para o Banco Central do Brasil a declaração de capitais brasileiros no exterior. Esses ativos envolve esse $1 milhão, ele é o somatório de todos os ativos que a pessoa física ou jurídica possui no exterior. Então, imóveis, aplicações financeiras, participações societárias, títulos de crédito. Então, todos esses ativos, eles devem ser somados e, sendo igual ou superior a $1 milhão, a pessoa residente no Brasil está obrigada a fazer a declaração de capitais brasileiros no exterior. Então, esse censo aí, que se chama de um censo, né, o Banco Central tem por finalidade fazer uma estatística, né, do volume de capitais que os brasileiros possuem no exterior, onde estão aplicados e que tipo de investimentos são. Então, ele serve basicamente para fins da balança comercial como uma estatística para fins de análise. Muito embora tenha uma finalidade de estatística, né, e também de acompanhamento desse fluxo de capitais, a não apresentação dessa declaração ao Banco Central está sujeita a multas, né, para quem não faz a entrega uma vez estando obrigado. Então, essa multa, ela é uma multa que pode variar entre R$ 2.500 até R$ 250 mil por ano, né? E vale lembrar que essas multas, a obrigação da entrega, ela não prescreve em 5 anos, como em vários casos de tributos acontece. O Banco Central, ele determina que a obrigatoriedade de entrega, ela se estende por um prazo de 12 anos. Então, os contribuintes que não entregaram declarações nos últimos anos, para regularizar, teriam que regularizar 12 anos. E mesmo com a entrega espontânea, não antes de qualquer procedimento por parte do Banco Central, essa entrega está sujeita a penalidades, independente de ser espontânea ou não. Então, o recado que nós deixamos, em termos de capitais brasileiros no exterior, nós estamos falando aqui do censo anual. Existe também ainda, para aquelas empresas ou pessoas físicas que possuem investimentos no exterior, recursos no exterior superior, igual ou superior a $100 milhões, aí esse censo é numa periodicidade trimestral, certo? Então, mas o nosso foco aqui hoje é o censo anual, aquelas pessoas físicas ou jurídicas com um ativo no exterior de montante igual ou superior a $1 milhão. Com relação à legislação federal também,
nós vamos fazer um comentário sobre questões de consultas que temos recebido, e uma delas aqui diz respeito a prazo prescricional para pedidos de habilitação e a compensação de créditos tributários oriundos de decisão judicial transitada em julgado. Pois bem, esse assunto tem sido bem recorrente e o pessoal pergunta, qual é o prazo? Então, o prazo é 5 anos para o contribuinte fazer o pedido de habilitação e compensação, 5 anos a partir do trânsito em julgado, certo? Então, uma vez feito, ocorrido o trânsito em julgado, o contribuinte tem 5 anos para fazer a habilitação junto à Receita Federal do Crédito e fazer a compensação. Então, mesmo que ele ingresse com um pedido de habilitação bem posterior ao trânsito em julgado, igual o direito à compensação conta a partir do trânsito em julgado. Tanto o direito à habilitação quanto a compensação. E a única ressalva que tem é que quando o contribuinte entra com pedido de habilitação, a Receita demora um prazo ali de no máximo 30 dias para habilitar o crédito. Então, o que a legislação estabelece é que há uma suspensão da contagem da prescrição de compensação e habilitação durante esse período em que a Receita está analisando para emitir a habilitação, que no máximo, como disse, é 30 dias. Então, a instrução que rege essa normativa hoje é a Instrução 2055 de 2021, que é a instrução que consolida todas as normas de compensação de crédito, né? E a partir do artigo 100 lá está então definido que o contribuinte ele tem que fazer a habilitação no prazo de 5 anos. Então, não pode fazer nenhuma habilitação antes do trânsito em julgado e o prazo para habilitação é 5 anos para habilitação e compensação. A dúvida que os contribuintes, às vezes os nossos clientes levantam é se os 5 anos seria depois da habilitação ou seria do trânsito. Sempre os dois é do trânsito, tá ok? Então, com relação a essa matéria também, o recado que gostaríamos de dar seria esse. Em termos de legislação federal, por hoje deixamos esses 2 assuntos. Desejamos a todos uma ótima semana e nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora de algumas alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Também vamos comentar 2 respostas a consultas realizadas na semana passada à nossa consultoria tributária, uma sobre o ICMS e outra sobre o ISSQN. A primeira alteração, então, diz respeito ao ROT, que é o regime optativo de tributação da substituição tributária, envolvendo os 2 anos, 2022 e 2023. Em relação ao ROT, a ST, tivemos então 2 alterações importantes para os contribuintes substituídos da categoria geral, ou seja, não optantes ou excluídos do Simples Nacional. A primeira diz respeito à prorrogação até o dia 28 de fevereiro do prazo limite para adesão para o ano de 2022. Esse prazo havia sido expirado em 31 de janeiro de 2022. Agora, então, prorrogado para os contribuintes da categoria geral, substituídos, até o dia 28 de fevereiro, ou seja, na próxima segunda-feira. A segunda alteração é que foi estendido para o ano calendário de 2023 por contribuintes substituídos que estejam inscritos em 31 de outubro de 2022, portanto, no futuro ainda, né?
para poderem então optar pelo ROT 2023, entre o período de 1º de novembro até 16 de dezembro de 2022. Então, é uma alteração que está sendo antecipada para que os contribuintes tenham conhecimento, então, da possibilidade de optar pelo ROT 2023 no período de 1º de novembro a 16 de dezembro de 2022. A próxima alteração, então, diz respeito a produtos farmacêuticos. O crédito presumido do ICMS concedido aos estabelecimentos distribuidores de produtos farmacêuticos passou a ter data fim do benefício em 31 de dezembro de 2023. Antes era por prazo indeterminado. O benefício ficou condicionado a que o montante das aquisições diretas do estabelecimento apresente em cada período de apuração, no mínimo, 90% do total das aquisições efetuadas pelo estabelecimento localizado aqui no Rio Grande do Sul. No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, então fica vedada a apropriação deste crédito presumido pelos contribuintes que não estiverem enquadrados no ROT, substituição tributária, nos termos lá do livro 3, artigo 25E, que regula exatamente a opção pelo ROT, o sistema, né, de regime optativo de tributação da substituição tributária, que admite este regime como definitivo. A próxima alteração, então, diz respeito a autopeças, a substituição tributária. O Estado do Espírito Santo ficou excluído do regime da substituição tributária nestas operações com autopeças, em operações interestaduais, a partir de 3 de março de 2022. A outra alteração também regulamentar, né, diz respeito à formação de lotes, né, de exportação. Então, foram alterados os procedimentos de controle de remessa de mercadoria para a formação de lotes de exportação em recinto alfandegado e, dentre outras condições, essa alteração, então, considera não efetivada a exportação quando não houver o registro de evento de averbação da nota fiscal eletrônica de remessa com o fim específico de exportação no prazo de 180 dias contados da data da saída. A outra é relativa a registro de passagem nas operações com soja no estado do Rio Grande do Sul e trata-se então de uma orientação normativa, não alteração do regulamento. Ela prevê, a partir de 1º de abril de 2022, a obrigatoriedade de registro de passagem nas entradas interestaduais de soja quando essas operações forem tributadas. Então, se forem tributadas, obrigatoriamente tem que ter, então, o registro de passagem na fronteira do estado. Estas as alterações, tanto regulamentares como orientativas. Então, tivemos mais dois destaques em relação à consultoria tributária da CCA Bernardon. A primeira consulta diz respeito ao ICMS. A legislação prevê a emissão de nota fiscal para retorno simbólico de mercadorias enviadas para teste? Foi a pergunta. A resposta, então, como a natureza da operação de remessa para teste, normalmente ela é para consumo no local onde está sendo testada, e nesta situação em que há consumo por parte do destinatário, onde não haverá o retorno físico para o estabelecimento remetente, não há previsão para emissão de nota fiscal de entrada de retorno simbólico, porque a mercadoria efetivamente não retorna, pois a legislação veda a emissão de nota fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de mercadorias, né? Exceto nas situações previstas no regulamento do ICMS e no regulamento do IPI, conforme dispõe o artigo 27 do livro 2 do regulamento do ICMS. E a segunda consulta diz respeito ao ISSQN dos municípios.
a tributação do ISS deve observar somente as regras da Lei Complementar 116 de 2003 ou o município pode estabelecer regras distintas para sua cobrança? Em regra, a resposta: compete ao município instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, ainda que caiba à Lei Complementar 116 de 2003 estabelecer normas gerais em relação ao tributo, fixar suas alíquotas máximas e mínimas, excluir da sua incidência serviços de exportação para o exterior, por exemplo, e regular a forma e as condições como isenções, incentivos, benefícios fiscais, que devem então ser regulados e concedidos ou revogados de acordo com a legislação municipal. Com isso, então, deve-se tomar como base geral a Lei Complementar 116 de 2003. No entanto, quando houver uma disposição, uma regra específica na lei do município, onde o tributo é devido, esta lei ou esta disposição deve ser observada, obviamente, se ela está de acordo com a lei complementar, considerando que o município possui competência para legislar o tributo municipal, observando as regras da legislação complementar à Constituição. Bom, eram essas então as informações da área fiscal vinculadas ao ICMS do Rio Grande do Sul e também agora do ISSQN, que gostaríamos de transmitir nesta oportunidade. A seguir, então, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Um bom dia e uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Na semana passada iniciamos e hoje concluiremos o tema a respeito do preenchimento e entrega da DIRF ano base 2021. Hoje vamos tratar do lançamento das informações referentes aos pagamentos realizados a pessoas físicas, dos valores pagos por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas, da transmissão, retificação e penalidades envolvendo a entrega da DIRF. E no final daria algumas dicas importantes sobre o fechamento da DIRF antes da sua entrega. Mas antes de mais nada, eu gostaria de retificar uma informação trazida na semana passada em relação ao prazo de entrega da DIRF. A Receita Federal voltou atrás e alterou a sua agenda tributária, retornando o prazo de entrega da DIRF para o dia 28 de fevereiro próximo. Então, o prazo que nós havíamos comunicado, que seria dia 25, que era o que constava na agenda tributária da Receita, a Receita alterou a sua agenda tributária e corrigiu para o dia 28 de fevereiro, porque antes parece que a Receita estava considerando que o Carnaval era feriado, e na verdade nós sabemos que não é, a menos que exista alguma lei no município que determine que seja feriado, mas não é feriado nacional o Carnaval. Bom, então agora vamos tratar das informações que devem constar na DIRF em relação aos beneficiários pessoas físicas domiciliados no país. Nesse caso, a DIRF deve conter, além do nome e CPF, as seguintes informações referentes aos rendimentos tributáveis pagos. Deve constar os valores dos rendimentos pagos durante o ano calendário, discriminados por mês de pagamento e por código de receita, que tenham sido ou não objeto de retenção na fonte sobre imposto de renda. Deve constar os valores das deduções, que deverão ser informados separadamente, conforme se refiram à Previdência Oficial, Previdência Complementar, dependentes ou pensão alimentícia, o respectivo valor do imposto de renda retido na fonte. No caso de pagamento de reclamatórios trabalhistas, deve informar os rendimentos, a quantidade de meses correspondente ao valor pago, utilizada para apuração do imposto de renda retido na fonte e o valor pago ao advogado.
E os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, destinados à cobertura de gastos pessoais no exterior de pessoas físicas residentes no país, em missões oficiais ou em viagem de turismo, negócio, serviço ou treinamento. Relativamente às informações de pagamentos a plano privado de assistência à saúde, modalidade coletivo empresarial, contratado pela fonte pagadora em benefício de seus empregados, devem ser informados o número de inscrição no CNPJ da operadora do plano privado de assistência à saúde, o nome, o número de inscrição no CPF do beneficiário titular e dos respectivos dependentes, ou no caso de dependente menor de 18 anos em 31 de dezembro de 2021, seu nome e data de nascimento. O total anual correspondente à participação do empregado no pagamento do plano de saúde, com discriminação das parcelas correspondentes ao beneficiário titular e a cada dependente. E o total anual correspondente ao reembolso recebido, com discriminação das parcelas correspondentes ao beneficiário titular e a cada dependente. Relativamente aos rendimentos pagos que não tenham sido objeto de retenção na fonte do imposto de renda ou que tenham sido objeto de retenção sem o correspondente recolhimento em razão de depósito judicial do imposto ou de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, deverão ser informados os valores dos rendimentos pagos durante o ano calendário, discriminados por mês de pagamento e por código de receita, mesmo que a retenção do imposto de renda não tenha sido efetuada. Também serão informados os respectivos valores das deduções das contribuições previdenciárias, dos dependentes e valor da pensão alimentícia, se for o caso, o valor do imposto de renda retido na fonte que tenha deixado de ser retido e o valor do imposto de renda retido na fonte que tenha sido depositado judicialmente. Relativamente à compensação do imposto de renda com o imposto retido no próprio ano calendário ou em anos anteriores, em cumprimento de decisão judicial, deverá ser informado no campo imposto de renda do quadro rendimentos tributáveis, nos meses da compensação, o valor da retenção mensal diminuído do valor compensado. Nos campos imposto do ano calendário e imposto de anos anteriores, do quadro compensação por decisão judicial, nos meses da compensação, o valor compensado do imposto de renda retido na fonte correspondente ao ano calendário ou a anos anteriores. E no campo referente ao mês cujo valor do imposto retido foi utilizado para compensação, o valor efetivamente retido diminuído do valor compensado. Relativamente aos rendimentos isentos e aos não tributáveis, deve ser informada a parcela isenta de aposentadoria para maior de 65 anos, inclusive a correspondente ao 13º, o valor de diárias e ajuda de custo, os valores dos rendimentos pagos a título de previdência oficial e de pensão alimentícia e das deduções a eles relativos, que deverão ser informados separadamente conforme se trate de pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente de serviço. Também os valores de lucros e dividendos efetivamente pagos ou creditados no ano calendário, quando igual ou superior ao limite de R$ 28.559,70, os valores dos rendimentos pagos ou creditados a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando o valor for igual ou superior ao nosso limite, que é R$ 28.559,70, os valores das indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive das decorrentes de plano de demissão voluntária, que é o PDV, caso o montante total anual desses rendimentos também seja igual ou superior ao limite de R$ 28.559,70. Os valores do abono pecuniário também devem ser informados.
os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, destinados à cobertura de gastos pessoais no exterior de pessoas físicas residentes no país, em missões oficiais ou em viagem de turismo, negócios, serviço ou treinamento. Os valores das bolsas de estudo pagos ou creditados aos médicos residentes, outros rendimentos do trabalho, isentos ou não tributáveis, desde que o total anual pago desses rendimentos seja igual ou superior ao teto dos R$ 28.559,70. E no caso do trabalho assalariado, também devem ser informados os valores correspondentes às seguintes deduções: dependentes, contribuições para a Previdência Social da União, Estados, Distrito Federal ou dos municípios, as contribuições para entidades de previdência complementar domiciliadas no Brasil e para o FAP, cujo ônus tenham sido do beneficiário, destinadas a assegurar benefícios complementares assemelhados ao da Previdência Social, e das contribuições para as entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública, e também a pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública relativa à separação ou divórcio consensual, inclusive a prestação de alimentos provisionais. Já a remuneração correspondente às férias deve ser informada deduzida do abono pecuniário, o qual deverá ser informado como rendimento isento. As férias serão somadas aos demais rendimentos percebidos no mês. Procedimento esse aplicado também em relação à informação do imposto de renda retido na fonte e as deduções. Então, isso às vezes ocorre de alguns questionamentos, né, dos clientes. Mas o valor do dependente ficou dobrado naquela determinada competência que foi pago as férias. Sim, né? Por quê? Porque naquele mês eu vou informar eventual remuneração salarial e também o mês das férias. Como os dois rendimentos são tributados em separado e ambos podem ser deduzidos dependentes, né, e previdência, se houver, então fica dobrado esse valor, né, dos dependentes. Evidentemente que quando o empregado faz a declaração do imposto de renda dele, acaba de alguma forma se compensando essa dedução, porque ele só pode deduzir uma vez os dependentes. Relativamente ao 13º salário, deverão ser informados o valor total pago no ano calendário, os valores das deduções utilizadas para reduzir a base de cálculo da gratificação do 13º e o respectivo imposto de renda retido na fonte. Agora gostaria de ressalvar dois casos em que a base de cálculo do imposto de renda, informada na DIRF, é reduzida, ou seja, não corresponde exatamente ao valor pago. O primeiro caso é o caso do transporte de carga e de serviços com trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados. Nesse caso, deve ser informado apenas 10% do rendimento pago ao beneficiário e quando o transporte for de passageiros, o rendimento tributável equivale a 60% do valor pago. Resumindo, quando o rendimento é de transporte de carga ou serviço de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhado, a base de cálculo do imposto de renda é 10%. No caso de transporte de passageiro, é 60% o equivalente ao rendimento tributável. Já no caso de pagamento de participação nos lucros ou resultados, deverão ser informados o valor total pago durante o ano calendário, os valores das deduções utilizadas para reduzir a base de cálculo dessa participação e o respectivo imposto de renda retido na fonte. No caso de aluguel pago à pessoa física, o valor pago é informado na DIRF diminuído dos seguintes encargos, desde que o ônus tenha sido exclusivamente do locador e o recolhimento tenha sido efetuado pelo locatário. Lembrando que, nesse caso, é rendimento de aluguel
pago por pessoa jurídica à pessoa física, tá? Porque no caso de aluguel pago de física para física é carnê-leão, tá? Então, quais são as informações que são prestadas? Os impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que tenha produzido rendimento, o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado, as despesas pagas para a cobrança e o recebimento do rendimento e a despesa de condomínio. Então, quando esses encargos forem ônus exclusivo do locador, essas informações elas são informadas, o valor do aluguel é informado na DIRF diminuído desses encargos. E quando se tratar de pagamento de rendimentos recebidos acumuladamente, que o caso, o exemplo mais comum é o caso das reclamatórias trabalhistas, os valores deverão constar na ficha própria da DIRF e devem constar os rendimentos pagos de forma acumulada, inclusive aqueles oriundos de decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estadual e do Distrito Federal, relativos a anos calendário anteriores ao do pagamento. Deverá ser informado, em relação ao beneficiário, o CPF, o nome e a natureza do rendimento recebido acumuladamente. Em relação ao processo, será informado o número do processo, o CPF e o nome do advogado ou CNPJ e nome empresarial do escritório de advocacia que está patrocinando a ação. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, na grade de preenchimento devem ser informados os valores de rendimento tributável correspondente ao mês de recebimento, os rendimentos isentos, previdência oficial, pensão alimentícia, imposto de renda, despesas com ação judicial e a quantidade de mês a que se refere em pagamento da ação em questão. Atenção! Cada 13º salário relativo a cada ano calendário deve ser considerado um mês para efeito de contagem da quantidade de meses. Agora, vamos tratar dos casos em que os beneficiários são pessoas jurídicas. Ocorrendo o pagamento de pessoa jurídica a outra pessoa jurídica, a DIRF deverá conter as seguintes informações relativamente aos beneficiários pessoas jurídicas domiciliados no país. Primeiramente, o nome empresarial, o CNPJ e os valores dos rendimentos tributáveis pagos ou creditados no ano calendário, discriminados por mês de pagamento ou crédito e por código de receita que tenham sido objeto de retenção na fonte do imposto de renda ou de contribuições, ainda que o correspondente recolhimento não tenha sido efetuado, inclusive em razão de decisão judicial, e que não tenham sido objeto de retenção na fonte do imposto de renda ou de contribuições em razão de decisão judicial, e o respectivo valor do imposto de renda ou das contribuições retido na fonte. No caso de comissões e corretagens, os rendimentos e o respectivo imposto de renda deverão ser informados na DIRF da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens relativos a colocação ou negociação de títulos de renda fixa, operações realizadas em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, distribuição de valores mobiliários emitidos no caso de pessoa jurídica que atue como agente da companhia emissora, operações de câmbio, vendas de passagens, excursões ou viagens, administração de cartões de crédito, prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeição convênio e prestação de serviços de administração de convênios. Já no caso de serviços de propaganda e publicidade, os rendimentos e o respectivo imposto de renda deverão ser informados na DIRF do anunciante, que tenha pago a agências de propaganda importâncias relativas à prestação de serviços de propaganda e publicidade. No caso de fusão, incorporação ou cisão,
As empresas fusionadas, incorporadas ou extintas por cisão total deverão prestar informações referentes aos seus beneficiários relativas a fatos ocorridos de 1º de janeiro de 2021 até a data do evento, sob os correspondentes números de inscrição no CNPJ. As empresas resultantes de fusão ou cisão parcial e as novas empresas que resultarem de cisão total deverão prestar as informações relativas aos seus beneficiários, relativas aos fatos ocorridos a partir da data do evento, sob os números de inscrição no CNPJ. E a pessoa jurídica incorporadora remanescente, decisão parcial, deverão prestar informações dos seus beneficiários relativas a fatos ocorridos tanto anteriormente como posteriormente à incorporação e cisão parcial, referentes a todo o ano calendário, sob os seus respectivos números de inscrição no CNPJ. Agora vamos passar a tratar de questões genéricas em relação à DIRF. Ocorrendo necessidade de o contribuinte corrigir uma DIRF já transmitida, deverá ser apresentada uma DIRF retificadora por meio do programa Receita Net. A DIRF retificadora deverá ser elaborada mediante a utilização do programa gerador do ano referência da declaração original, contendo todas as informações anteriormente declaradas, alteradas ou não, exceto aquelas que se pretende excluir e as informações a serem adicionadas, se for o caso. A DIRF retificadora substituirá integralmente as informações apresentadas na declaração anterior. Um questionamento bastante comum dos nossos clientes diz respeito ao uso do certificado digital para a entrega da DIRF. Aproveitamos a oportunidade para informar que é obrigatória a assinatura digital efetivada mediante a utilização do certificado digital válido para a apresentação da DIRF por todas as pessoas jurídicas, inclusive no caso de pessoa jurídica de direito público, exceto as empresas optantes pelo Simples. Já os condomínios edilícios e as pessoas físicas não estão obrigados à entrega da declaração com o uso do certificado digital. Depois da apresentação, o contribuinte poderá consultar a classificação da sua DIRF no site da Receita Federal, utilizando o número do seu recibo de entrega. A situação será em processamento, no caso em que tiver sido apresentada e que o seu processamento ainda não tenha sido finalizado pela Receita. Será uma situação aceita, no caso em que o processamento tiver sido encerrado com sucesso. A situação será rejeitada no caso de identificação de erros durante o processamento que exijam a sua retificação. A situação será retificada no caso em que tiver sido substituída integralmente por outra, ou situação cancelada no caso em que tiver sido cancelada de forma a encerrar os seus efeitos. Caso a declaração apresente alguma irregularidade, o declarante ficará sujeito às seguintes penalidades. Pela falta da apresentação da DIRF no prazo fixado ou sua apresentação depois do referido prazo, multa de 2% ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na DIRF, ainda que integralmente pagos, limitado a 20%. A apresentação da DIRF com incorreções ou com omissões ensejará multa de R$ 20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. Ainda no tocante às penalidades, temos algumas notas importantes a respeito. A multa será reduzida em 50% se a DIRF for apresentada em atraso, mas antes de qualquer procedimento de ofício, e em 25% se entregue no prazo da intimação da Receita Federal. Os valores mínimos das multas são R$ 200 no caso de pessoa física,
pessoa jurídica inativa ou optante do Simples e R$ 500 nos demais casos. O código para quem for recolher a multa no DARF será o código 2170. Alertamos ainda que os declarantes deverão manter todos os documentos contábeis e fiscais relacionados ao imposto sobre a renda ou a contribuições retidos na fonte e as informações relativas a beneficiários de rendimentos que não tenham sido objeto de retenção na fonte do imposto de renda ou de contribuições pelo prazo de 5 anos, contado da data da apresentação da DIRF à Receita Federal do Brasil. Concluindo o tema DIRF, gostaria de trazer uma dica fundamental a vocês. Dentre os cruzamentos efetuados pela Receita Federal, são executadas 3 verificações básicas, que são as seguintes: o confronto dos dados da DIRF versus os DARFs, ou seja, a Receita confronta a declaração e os recolhimentos correspondentes, confronta a DIRF com DCTFs, então confronta valores declarados, e confronta a DIRF com as declarações do imposto de renda das pessoas físicas, ou seja, a Receita compara os valores informados na DIRF com os declarados pelos contribuintes, pessoas físicas. Portanto, antes de transmitir a DIRF, recomendamos que realizem ao menos um desses cruzamentos, que seria o fechamento entre os valores declarados na DIRF e os DARFs recolhidos e a recolher, caso algum não tenha sido recolhido, mas que esteja na contabilidade da empresa ou nos seus controles internos. Então, por que isso? Porque daí vocês estão confrontando o que vocês estão declarando com o que vocês estão efetivamente recolhendo ou tendo a recolher. É recomendável também cruzar as informações da DIRF com os registros contábeis e a DCTF. Com essas recomendações, concluímos nossas orientações pertinentes à elaboração e à entrega da DIRF. Na sequência, temos algumas novidades publicadas na semana passada que gostaria de apresentar a vocês. No último dia 18, foi publicada a portaria do Ministério do Trabalho e da Previdência, número 334, que teve por objetivo dar segurança jurídica a todas as empresas no país da implantação do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, em meio eletrônico, bem como garantir o tempo necessário para adaptação a essa nova forma de elaboração do documento, que passa a ser por meio eletrônico. A implantação do PPP exclusivamente em meio eletrônico somente ocorrerá em 1º de janeiro de 2023. De acordo com o normativo, as empresas não serão autuadas até o fim desse ano pela ausência de envio dos eventos S2220, que é o evento do monitoramento da saúde do trabalhador, e o S2240, onde constam as condições ambientais do trabalho e agentes nocivos. Esses eventos eles são informados no e-social. Portanto, em 2022 não haverá aplicação de multas no âmbito do Ministério do Trabalho e da Previdência Social às empresas que não fizerem a declaração do PPP em meio digital. A portaria determina também que o INSS promova as adaptações necessárias no PPP para que o documento possa estar disponível em meio eletrônico no dia de início da sua obrigatoriedade, que seria 1º de janeiro de 2023, garantindo que o trabalhador possa acessar diretamente suas informações nos canais digitais do Instituto, evitando a necessidade de o empregador tenha que emitir o documento em papel. Então, a grande vantagem a partir de 2023 para o empregador é que ele vai deixar de emitir o documento em papel, e para o trabalhador ele vai poder acessar nos canais da Previdência Social as informações pertinentes e informadas no PPP digital.
O governo federal estima que o PPP eletrônico vai aumentar a segurança jurídica para as empresas e reduzir a judicialização do benefício da aposentadoria especial. Entre as vantagens da implementação por meio eletrônico estão a informatização de processos, que atualmente são manuais no âmbito da administração pública, mais segurança na guarda das informações e melhora na qualidade das informações disponíveis para a fiscalização. Nesse mês de fevereiro, também tivemos a divulgação por parte do Ministério do Trabalho e da Previdência Social de perguntas e respostas tratando especificamente do registro eletrônico de ponto. No perguntas e respostas já constam as novidades trazidas pelo decreto número 10.854 e pela portaria número 671, que tratam dos 3 tipos de registro do ponto. O REP-C, que é o registrador eletrônico do ponto convencional, o REP-A, que é o registrador eletrônico de ponto alternativo, e o REP-P, registrador eletrônico de ponto via programa. O novo REP-P, por exemplo, possibilita aos empregadores disponibilizar registradores de ponto com a utilização de novas tecnologias, como a marcação do ponto móvel. Já o REP-C, modelo criado em 2009, continuará existindo e atendendo às necessidades dos vários... Aqui me apertei sem querer. Posso? Pode. O novo REP-P, por exemplo, possibilita aos empregadores disponibilizar registradores de ponto com a utilização de novas tecnologias, como a marcação de ponto móvel. Já o REP-C, modelo criado em 2009, continuará existindo e atendendo às necessidades dos vários setores da economia, em especial os estabelecimentos e plantas produtivas fixas. A negociação coletiva continua a ser contemplada e celebrada ao permitir a autocomposição na formulação dos sistemas REP-A, por meio de instrumentos coletivos de trabalho. As disposições referentes ao controle manual e ao controle mecânico de jornada foram mantidas e agora passam a constar de um único normativo que abarca também os controles eletrônicos de jornada. Com essa novidade, encerramos o painel tributário dessa semana. Aproveito para convidá-los a acessar o nosso Insta e seguir a CCA Bernardon para ficarem por dentro das alterações ocorridas na legislação tributária. Desejo a todos uma ótima semana.